tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com o secretário municipal de urbanismo de Niterói, Renato Barandier. Falei certo o nome, Renato? Por favor, secretário. Tá certo? Falou sim, falou. Olha, obrigado por você ter aceito o nosso convite, viu? E que você possa contar para a gente as novidades aí das comemorações dos 450 anos da cidade de Niterói, que acontecem dia 22 de novembro, não é isso? É isso, obrigado, Cris, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui apresentando o trabalho que a gente vem desenvolvendo em Niterói. E é isso, Niterói, esse ano, no próximo dia 22 de novembro, agora em 2023, completa 450 anos de uma belíssima história. Niterói que já foi capital do estado do Rio de Janeiro, né, porque a cidade do Rio era capital federal, é a capital do interior do estado do Rio, né? A gente ainda é uma referência muito importante para o interior do estado, região serrana, norte Com fluminense, certeza. e é uma data muito marcante para todo o estado. E aí, queria que o senhor contasse, desculpa, com todo respeito, você, não tem problema, secretário, enfim, o senhor é uma questão de respeito, mas você também é respeitoso. Conta pra gente, assim, são intervenções, a gente estava conversando no bastidor, como a palavra que você usou, são audaciosas, e que a cidade ainda não tinha passado por esse movimento todo. Está sendo pioneiro, é isso? Exatamente, a gente está agora no momento, como você disse, audacioso da história de Niterói. Niterói, por 400 anos, desses 450, era basicamente o centro e alguns bairros da região das Praias da Bahia, conhecido como Zona Sul também, e da região norte da cidade, né? Era assim, cerca de 15% do território só que era ocupado, de toda essa Niterói que a gente conhece hoje. E nesses últimos 50 anos, principalmente depois da ponte de Niterói, com essa nova acessibilidade por carro, Niterói triplicou de tamanho. Aquela Niterói que ocupava 15% do território, hoje ocupa 45% do território, triplicou, cresceu 3 vezes mais em 50 anos do que cresceu nos 400 anos anteriores. E isso, enfim, junto também com a perda de condição da capital do estado, né, para a cidade do Rio, provocou um esvaziamento populacional e também econômico do centro de Niterói em direção a essas regiões de expansão recente, principalmente a região de Pendotiba e a região oceânica aqui de Niterói. Então, é um momento audacioso porque a gente está buscando reverter, romper essa tendência que a cidade vem experimentando nos últimos 50 anos. Nessas décadas, nessas últimas 4, 5 décadas, o centro, nesse período de esvaziamento, verificou aí, né, um processo de degradação urbana, e aí entra naquele ciclo vicioso, né, de que o esvaziamento gera degradação, que gera mais esvaziamento, e é esse ciclo que a gente está interrompendo nesse momento, com esse conjunto de investimentos que já estão em curso hoje no centro de Niterói. Secretário, tenho uma dúvida. Com relação, principalmente, a pandemia também contribuiu ainda mais para esse esvaziamento? Porque aqui no Rio também nós sofremos bastante com a pandemia. O centro do Rio também já vinha, enfim, muito prejudicado, e a pandemia, assim, meio que veio para, né, botar mais fogo no negócio. Mas, graças a Deus, aqui também está sendo revertido com o plano Reviver Centro, né? Claro que não é nada, não é um passe de mágica, né? Tudo vai de passinho em passinho. Aí também a pandemia deu uma certa prejudicada também nesse sentido de esvaziamento? Olha, todas as cidades, eu acho, do Brasil, em algum grau, sofreram realmente um golpe muito duro com a pandemia. Em Niterói, pelo menos, o que aconteceu na pandemia aqui, eu tenho muito orgulho de ser secretário agora do prefeito Axel Grael, também fui secretário do ex-prefeito Rodrigo Neves, e eu fui testemunha do gabinete de crise que ele criou durante a pandemia, de uma série de programas de enfrentamento à pandemia, tanto no campo da saúde como também no campo da economia. E a gente fez aqui o Supera Niterói, a Prefeitura de Niterói para o pequeno comércio, que é esse comércio lojista, que Sim. é mais característico do centro. A Prefeitura pagava salário de até 10 funcionários,
durante aquele período. Teve um programa também de financiamento a juros zero. A prefeitura ofereceu empréstimo, né, de capital de giro para essas empresas durante o período de pandemia, justamente para não interromper, né? Porque se essa máquina para de girar, todo o ciclo da cadeia produtiva é rompido e aí a gente entra numa crise extremamente profunda. Sim. Então, graças a esses programas, o centro, o comércio da cidade como um todo e do centro conseguiu passar lógico, com dificuldades, mas a gente conseguiu passar sentindo menos esses efeitos econômicos do que outras cidades. Mas, de fato, assim, se a gente parar para ver até que a pandemia, por um outro caminho, enfim, do trabalho remoto, de acelerar toda essa rede de comunicações, essa que a gente está usando aqui agora, por exemplo, nessa entrevista, exatamente, levou uma série de escritórios a realmente sair do centro, pelo trabalho remoto, teletrabalho, e isso ajudou a deixou aí como rastro uma taxa de vacância, principalmente em salas comerciais. Então, o que a gente busca agora com esse conjunto de investimentos que a gente está fazendo hoje, né, na saída desse período pós-pandemia, é reconverter esses imóveis vazios, subutilizados, em habitação, por exemplo, trazendo mais habitação, seja também pela construção de novas moradias. A gente está trazendo de volta o niteroense para Niterói, para o centro de Niterói e para perto do comércio, e aí todo um ciclo virtuoso, né, de desenvolvimento econômico também começa a acontecer. Por isso que a gente está investindo aí 80 milhões de reais nesse momento nessas obras de requalificação do centro. E aí, sem chegar ainda, né, que tem muita coisa de mercado imobiliário também, porque é bom você estar dando esse panorama para quem está nos assistindo, né, nos acompanhando, saber, né, exatamente, estar na mesma página que a gente está falando. Então, assim, essas intervenções, principalmente o centro, porque a proximidade também, né, de morar no centro, né, de qualquer cidade, lembrando aqui do centro do Rio, que tem toda a infraestrutura, o centro de Niterói é a mesma coisa, a infraestrutura já está pronta, né? Então, assim, ter moradia ali é excelente, a pessoa poder voltar, né, a morar, residir ali tem transporte para tudo que é lugar, tem cultura, tem área de lazer. Como é que está nessa parte urbanística, assim, essas intervenções que o senhor disse que, claro, como ela é audaciosa, tudo não vai ficar pronto no dia 22 de novembro. Mas as coisas já estão acontecendo, né? As obras já estão acontecendo. Então, assim, quais você pode destacar para a gente, antes da gente entrar mesmo nessa parte do mercado imobiliário também, que está muito aquecido na região? Exatamente. Olha, agora mesmo, na semana passada, vai completar uma semana amanhã, que é quinta-feira, a gente está completando uma semana de inauguração do Mercado Municipal de Niterói. Da reabertura do mercado municipal. É um galpão da década de 30, 40, que serviu de mercado há 40 anos, não à toa 40 anos de novo, estava abandonado, fechado completamente. E depois de um trabalho grande, aí levou 3 anos de restauro, enfim, tivemos aí que também passar pela pandemia com essa obra. O mercado hoje está entregue à população, é um polo agora de atração de visitantes da cidade, com comércio de todo o estado do Rio de Janeiro. Tem produtor desde o sul fluminense até a região serrana e norte fluminense vendendo produtos lá. E esse que foi a primeira das intervenções no centro que a gente começou a fazer, que é o mercado e o seu entorno, evidentemente, já atraiu lá 2, 3 anos atrás investimentos no entorno. A gente já teve fábrica de sorvete sendo inaugurada, fábrica de comida, um supermercado atacadista se instalou na quadra ao lado, num imóvel fechado, e temos agora, aí já perto de concluir, o primeiro lançamento do centro, que foi feito há 2 anos atrás. Quem chega lá hoje no mercado municipal vai observar a paisagem mudando, com moradia num lugar que era de vazios urbanos dentro do centro. Olha então, isso. além dos imóveis construídos que foram esvaziados durante a pandemia, a gente tem ainda em Niterói vazios urbanos, terrenos, imóveis absolutamente assim, vazios, né? Sem nenhum tipo de ocupação, que estão há 40, 50 anos lá
parado, sem cumprir a sua função social da propriedade. Então, a gente tem disponibilidade de terras no centro de Niterói para construção. O que faltava era investimento. Assim como a gente investiu no mercado municipal e no entorno, e a gente entregou isso na semana passada, a gente agora está conduzindo toda a revitalização da frente marítima do centro de Niterói. Um dos nossos principais pontos turísticos, que é o Mercado São Pedro, que é conhecido por quem vem consumir e comprar peixes em Niterói, é o marco zero dessa obra. Começa ali essa intervenção e por cerca de 4 quilômetros até a fortaleza também histórica do Gragoatá, uma edificação de 200, 300 anos, todo esse eixo está sendo hoje revitalizado, está em obras hoje. Quem vier hoje, em agosto de 2023, a Niterói, vai ver um enorme canteiro de obras que virou nossa frente marítima. A gente vai fazer a nova Praça Araribóia. A Praça Araribóia é a principal porta de entrada da cidade, é onde está a Estação das Barcas. A gente tem uma série de ocupações, de estacionamento, edificações abandonadas que estão sendo demolidas nesse momento. A praça vai virar uma enorme esplanada, uma varanda à beira-mar, com aquela paisagem, uma vista pública notável de Niterói, é a vista da Baía de Guanabara, vai ficar livre, desobstruída para toda a população. A gente vai fazer todo um eixo de corredor de transporte, com estações e com corredor central, né, pela faixa da esquerda, para melhorar a mobilidade do centro, toda uma rede de ciclovia e uma enorme, imensa área de um antigo supermercado também abandonada, que servia de bloqueio entre o Caminho Niemeyer, que é um conjunto de obras magnífica do arquiteto Oscar Niemeyer, nas margens da Baía de Guanabara, e que hoje fica totalmente separada do centro, porque esse imóvel abandonado é um grande obstáculo de integração. Isso está sendo hoje também processo de um projeto de uma enorme intervenção urbana, com prolongamento de algumas ruas do traçado tradicional da cidade, por cima dessa quadra, e com isso a gente vai transformar esse enorme vazio urbano em 8 quadras para a produção de moradia, né? Então a gente vai ter o Caminho Niemeyer integrado à cidade, com essa obra de integração do caminho, ciclovia, o corredor da Visconde do Rio Branco, o entorno do mercado de peixe já está perto da conclusão, a nova Praça Araribóia, a Concha Acústica, que é um espaço muito tradicional aqui também do centro, nele está sendo construído hoje o Parque Olímpico, Parque Esportivo Municipal. Lá a gente vai ter campo oficial de futebol, com arquibancada, quadras de tênis, quadras polivalentes e um ginásio para 2.500 pessoas, para a gente sediar competições de nível nacional da Superliga, do Novo Basquete Brasil, de todas essas ligas de esportes de quadras. Estamos também fazendo em parceria com a UF toda a reforma do parque esportivo. Então, o que a gente vai ter, por tudo isso que eu estou descrevendo, no centro de Niterói, é um enorme parque linear, à beira-mar, às margens da Baía de Guanabara, um pôr do sol mais bonito da região metropolitana, com todo respeito à cidade maravilhosa, a cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro está de costas para o pôr do sol na Baía de Guanabara, porque é virada para leste. O nosso litoral é virado para oeste, então nós temos esse privilégio de ver o sol se pôr por trás do Cristo Redentor e do Pão de Açúcar. Então, com toda essa vista espetacular, deslumbrante, está surgindo um grande parque linear, com equipamento esportivo, com caminho Niemeyer, com estação de transporte, enfim, das barcas. E isso tudo viabilizando uma nova qualidade de vida que está começando já a atrair moradias para esse centro. Sim, que aí por que quem está nos acompanhando, para poder entender isso tudo, né, todas essas intervenções contribuem para que o mercado imobiliário chegue, né? Quer dizer, como você já disse, que já tem, né, uma empresa já investiu e com certeza outras já estão vindo também, justamente para poder colocar moradia, porque o lugar, assim, do jeito que você descreveu, é mágico, né? Então, assim, já tem que ser garoto propaganda das construtoras, incorporadoras, porque realmente aí a pessoa vai ter tudo e vai estar, como você disse, a entrada da cidade, ou seja, as barcas, né, estão ali disponíveis, se ele trabalhar no centro do Rio ou na Zona Sul, enfim. E para quem está chegando, para quem tem a faculdade também, né, a universidade que demanda, né, de moradia para os alunos que vêm de todo o país, não é isso, secretário? Então,
é uma junção, né? E além de estar gerando emprego e renda para a cidade também. Exatamente. O centro de Niterói hoje, no entorno desse enorme investimento que a gente está fazendo hoje, a gente tem a UF, que é a maior universidade federal do Brasil. Somando a UF e as universidades particulares que nós temos aqui no centro, a gente tem 20 mil matrículas, né, vagas de ensino superior no centro de Niterói. E é por isso que Niterói também é uma referência até hoje para o interior do estado. Muitas pessoas que vêm do interior do estado vêm para Niterói para estudar nas universidades daqui e acabam procurando um lugar para morar também no centro ou nos bairros vizinhos. Infelizmente, o centro tem pouca oferta habitacional hoje. É um dos motivos de a gente querer expandir essa oferta habitacional. A gente também o nosso centro ainda é um centro de referência para todo o leste metropolitano, tanto para emprego quanto para consumo, né? Foi o centro, de novo, da capital do estado, então pessoas vêm de Maricá, São Gonçalo, Itaboraí, até Tanguá, trabalhar e estudar e consumir no centro de Niterói todos os dias. Então a gente tem aqui um mercado consumidor que vai muito além de Niterói, vai em direção ao restante do leste metropolitano. Enfim, todos esses outros atributos que eu também já descrevi. Sim, eu queria... Desculpa interromper, eu vou ter que fazer um pequeno intervalo. A gente já volta para você dar continuidade no que está acontecendo, né? Vamos dizer assim, nessa revolução positiva, né, do que está acontecendo na cidade de Niterói, e também adiantar algumas coisas de empresas ou pontos. Não sei se o senhor pode ajudar a gente, ajudar a gente nisso, assim, que tipos de moradias vocês estão prevendo para ocupar essa parte da cidade de Niterói no centro? A gente já volta, um minutinho. Olá, e voltamos com o secretário municipal de urbanismo de Niterói, Renato Barandier, que vai falar agora para a gente um pouquinho do mercado imobiliário que está bem movimentado na cidade. Não é isso, secretário? Que a gente pincelou no primeiro bloco, mas agora eu queria entender um pouquinho melhor que tipo de moradia são essas que vocês estão planejando. Tem o programa Minha Casa e Minha Vida também previsto, vai ter oportunidade para todas as faixas de renda. Bom, depois aí de uma década muito desafiadora, né, onde a gente chegou a ver o licenciamento de habitações multifamiliares, né, que são os condomínios residenciais, chegarem a zero no ano de 2015 e 2016. Agora, Niterói está vivendo um momento de retomada dessa produção imobiliária, né? A gente passou aí por alguns anos de crise, enfim, mais macro, nacional. Sim. E agora, com esse trabalho todo de investimentos que a gente está fazendo, como eu dei de exemplo, o mercado municipal, que foi inaugurado agora, recentemente, que já atraiu ocupação para o seu entorno, por conta dessas intervenções, não só no centro, mas também em outras partes da cidade, toda essa atividade está sendo retomada. Em relação especificamente ao centro de Niterói, a gente tem o resultado que a gente está tendo hoje é fruto de um trabalho que a gente começou 10 anos atrás. Tá. No ano de 2013, a gente aprovou a lei da operação urbana do centro de Niterói. Essa lei redistribuiu os parâmetros do centro, que eram muito espalhados. A gente direcionou para essas áreas mais vazias, a gente limitou em algumas outras áreas mais sensíveis à ocupação. E essa mudança dessa legislação de 2013, junto com esse conjunto de investimentos que estão acontecendo hoje, que são os grandes responsáveis pela ocupação dessas áreas vazias do centro. A gente tem aqui, desde construtoras que têm foco em mais média para alta renda, até construtoras de Minha Casa Minha Vida atuando hoje. Nesse momento, a gente tem cerca de 3.000 unidades, quase 3.000 unidades já licenciadas no centro de Niterói. Que bacana! São números que nos dão orgulho, assim, comparar com o centro do Rio,
uma Sim. cidade 12 vezes maior do que a do Rio, são números, assim, comparáveis com o Rio de Muito Janeiro, por exemplo. expressivo, né, secretário? Números Muito. expressivos, né? Sim, sim. E a maior parte dessas unidades hoje estão enquadradas dentro do novo limite do Minha Casa Minha Vida, que foi anunciado pelo governo federal aí há coisa de 2 semanas. Sim, Então, a gente tem unidades ali em frente ao parque esportivo de mais média renda, média alta renda, e a gente tem essas unidades que já se enquadram em faixa 3 do programa Minha Casa Minha Vida em plena execução, com com um detalhe que eu acho que é muito importante mencionar, Cris. Toda essa produção imobiliária aqui no centro de Niterói arrecada hoje outorga onerosa, né? A outorga onerosa tem o ato de licenciar esses imóveis que avançam mais do que o coeficiente básico do terreno, mais do que a metragem quadrada do terreno, pagam uma contrapartida financeira para o município, né, para poderem exercer o direito de construir. E esses recursos hoje, aqui no centro de Niterói, já foram arrecadados no nosso, por outorga onerosa, por esses empreendimentos, mais de 20 milhões de reais. Então a gente está falando aí de 5 lançamentos no centro de Niterói, que totalizam aí cerca de 3 mil unidades e que já arrecadaram mais de 20 milhões de reais só em 5 lançamentos. Ou seja, a gente ainda está no início desse processo. E sim. lembrando, do pós-pandemia, retomando aí de uma década desafiadora em termos macroeconômicos, de uma pandemia também que gerou impactos na economia. Então, a gente já está retomando dentro desse patamar. E esses recursos vão ajudar a gente a promover aí uma série de investimentos sociais por todo o município, né? Seja urbanização de favelas, regularização fundiária e compra de áreas para poder fazer faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Então, a gente está conseguindo abrir um leque muito interessante Sim. de abrangência de diversos segmentos, né? Econômicos, socioeconômicos, dentro do mercado imobiliário da cidade. Ô, secretário, uma dúvida. Quem, por exemplo, essas moradias, né? O senhor é muito atuante, você, enfim, desculpa, é muito atuante, né, nessa interlocução com as construtoras, enfim, incorporadoras. Esse público que a cidade espera vir para o centro são pessoas que já da cidade mesmo, que querem dar um upgrade ou sair do aluguel para casa própria. São pessoas que moram em outras cidades próximas e trabalham no centro de Niterói e vão querer ficar mais perto do trabalho. Existe algum estudo nesse sentido? Nesses primeiros lançamentos, né, no perfil mais econômico, que estão surgindo aqui na cidade, a gente, enfim, a gente costuma absorver uma demanda que normalmente é reprimida, né, principalmente Tá. depois de tantos anos sem lançamentos. Então, essa demanda reprimida nesse primeiro momento, de fato, são pessoas que trabalham no centro de Niterói, que já são, então, usuários frequentes do nosso centro, pessoas que trabalham ou consomem aqui no centro de Niterói, mas que hoje moram em outros municípios, que querem morar mais perto do trabalho, do emprego, da renda e do consumo, né? A gente também tem, como eu falei, universitários. Os universitários costumam ir mais para um mercado de aluguel de imóveis, né? Porque eles costumam ficar, enfim, um período de faculdade só, não é um projeto de vida inteira. Sim, sim. No centro de Niterói, pelo contrário, é o início da vida que começa, então costumam ir mais para o mercado de aluguéis. Mas aí Mas, de abre, novo, desculpa, não, te interromper, mas aí abre também um mercado bacana de investidor, que quer investir para alugar para esses universitários também, né? Isso também é não, bacana. verdade. Verdade. O primeiro lançamento que aconteceu agora, né, na área de abrangência direta da revitalização da Orla, assim, que apareceu de pessoas conhecidas, até dentro da prefeitura, buscando informações se era um bom investimento ou não, foi assim, foi realmente surpreendente. Então, assim, de fato, tem muita gente procurando também para investir, né? O patrimônio, enfim, o Sim, patrimônio imobiliário é um patrimônio que fica para depois, para a futura geração da família. Realmente isso tem acontecido. Mas uma coisa que eu ia dizer também
que esse momento que a gente está agora é de absorção de uma demanda reprimida, né? A partir do momento também que as obras vão avançando, as obras públicas de urbanização que estão transformando o centro, e a própria ocupação, que essa ocupação inicial, à medida que ela for se consolidando, é muito assim, a história normalmente, a prática, né, mostra que isso tende também a atrair uma curva de valorização, né, gerar uma curva de valorização que atrai também outros segmentos, né, outros perfis socioeconômicos para aquela área. Então, melhorando as intervenções, valorizando as áreas, a gente começa a ter também uma mistura muito positiva, enfim, de perfis socioeconômicos. Isso é muito importante para qualquer cidade. Sim, é uma oportunidade, né? Uma oportunidade para trazer aquele que mora distante, que fica muito tempo, às vezes, né, no transporte, e aquele outro que quer estar perto de tudo, fazer tudo a pé e quer ter um apartamento um pouco maior, com uma vista bacana, como você colocou, né? Recentemente eu entrevistei o Leonardo Mesquita da Cury, e ele colocou que ele também está investindo aí, né? E a gente focou muito no Porto, aqui em Maravilha, né, e tal, e ele falando dessa mescla, né, de oportunidades do Minha Casa e Minha Vida e até fora do Minha Casa, que acaba enquadrando, né, pegando um pouco do Minha Casa e Minha Vida e um pouco do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que é a poupança, e faz essa mescla de oportunidade para as pessoas. Então, está acontecendo a mesma coisa. A ideia é que isso aconteça também em Niterói, né, no centro, com essa pegada. O que eu quis dizer, assim, resumindo, é que a gente não está perseguindo um determinado nicho, um foco exclusivo. Sim. O que a gente quer é a mistura de usos, que a legislação já prevê, e a mistura também de perfis socioeconômicos, para poder, a partir disso, a cidade ter uma vida própria, não ter que ficar sempre ou estigmatizada de um lado, ou objeto de alguma política de indução, que ela, uma vez que se consolide, tenha a vida própria que qualquer cidade tem, né? Se a gente for pegar os bairros mais tradicionais, tanto do Rio quanto de Niterói, a gente observa essa mistura de classes sociais, de perfis socioeconômicos em todos os bairros, desde a Zona Sul do Rio, Barra da Tijuca, Zona Sul de Niterói. E quebrar esse paradigma, né, de centro, porque aqui no Rio, uma vez eu entrevistei a ABAD, né, Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis, e eles colocando que tinha um estudo de pessoas interessadas em morar no centro, que queriam, mas no caso do Rio tinha questão de segurança, isso tudo que está sendo resolvido, né, graças a Deus avançando, e acredito que Niterói também tem essa demanda, como o senhor colocou, essa demanda reprimida, e que agora, com tudo isso que está acontecendo, né, elas estão sendo atendidas, né? E uma outra pergunta tem retrofit? Aqui no Rio a gente tem alguns hotéis se transformando em residência. Isso tem acontecido no centro de Niterói também ou não? Com essa pegada de moradia? Sim. Inclusive a gente aprovou uma lei nova, uma nova lei em 2021, que é a lei do retrofit aqui em Niterói, que flexibilizou alguns parâmetros para poder estimular essa reconversão de imóveis vazios em novas unidades, principalmente residenciais, né? Então, a lei ainda é muito recente, o ciclo imobiliário é um ciclo longo, então demora um pouco, né? Isso às vezes é até difícil de explicar para o grande público, mas uma lei que entra em vigor não tem efeitos imediatos porque o ciclo imobiliário tem um tempo próprio, né? Quase uma gestação, né? É quase uma gestação, até mais. Então, agora, nesse momento, a gente está começando a receber, agora 1 ano e meio depois dessa legislação, foi final de 2021, tem 1 ano e meio que ela foi aprovada, a gente está aí já com alguns processos de licenciamento, por um acaso um deles também é de um hotel, enfim, um hotel que está sendo licenciado aí, pretendendo fazer a conversão também para habitação aqui nessa área central. Que bacana, isso é muito legal. A gente tem o Glória aqui, né, que um case 100 anos, né, um hotel, né, foi muito icônico, e o Opportunity Imobiliário com a SIG Engenharia também fizeram, né, por conta da lei que foi permitida essa, né, mudança, né, como o senhor colocou, e a Glória
até já valorizou o entorno da Glória, só com a movimentação, as obras, enfim, tudo acontecendo. Então, todos saem ganhando, né, secretário? Mais imposto que é recolhido, gira a economia toda, né? Porque as pessoas estão consumindo, estão ali. Enfim, é positivo, né? E o principal, assim, acho que o principal ganho para uma cidade, Niterói ou qualquer outra cidade do Brasil, da América Latina, aí, que vivenciou esse período de esvaziamento de centro nas últimas décadas, é trazer a população para uma área que já é infraestruturada, o que evita, né, levar a novos investimentos em infraestrutura como se os recursos públicos fossem infinitos. Né? Não tem cidade hoje capaz de prover. Isso eu falo tanto aqui os países do Sul quanto os países do Norte. Não há cidade hoje no mundo em condições de prover infraestrutura infinita, né? Como se os recursos fossem ilimitados. A gente sabe que os recursos financeiros são limitados e, mais do que nunca, a gente sabe que os recursos naturais também são. Então, a gente tem que fazer o melhor uso possível desses recursos, principalmente o mais escasso dos recursos naturais, que é o solo. O solo é finito, o solo não é renovável. A gente pode discutir um combustível renovável, né, combustíveis renováveis. Solo é solo. A cidade de Niterói hoje tem 133 quilômetros quadrados e vai continuar com essa mesma área administrativa para sempre. Então, a gente precisa fazer o uso mais racional possível desse recurso natural escasso e a melhor dessas formas, preservando as nossas áreas verdes. O nosso plano diretor de 2019 preserva metade do território de Niterói como área ambiental, como áreas verdes, e então a metade da área municipal que é urbanizada, que é a nossa macroárea do ambiente construído, essa a gente tem que fazer o uso mais racional possível, né? E a gente tem um centro com vazios urbanos. Esses vazios urbanos serviam de estacionamento para pessoas de outros moradores de outras cidades virem de carro todos os dias de manhã e serem expulsos desse centro em direção às suas cidades à tarde. Sim. Essas viagens pendulares que são a gênese do engarrafamento de todos os dias. A gente já encerrou 1.500 vagas de estacionamento no centro de Niterói para produzir moradia, para produzir desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e, acima de tudo, cumprir a função social da propriedade. Ok. Secretário, a gente está chegando ao finalzinho do programa e aí eu só queria fazer uma breve, assim, um resuminho, dizendo que com tudo que o senhor colocou para a gente dessas intervenções positivas na cidade, já tem residencial em andamento, já aí, né, já antes um pouquinho, né, já vinha sendo construído, e já tem para construir 3.000 unidades, já licenciadas por vocês, é isso? Sim, exatamente. O Centro de Niterói hoje já tem 3.000 unidades licenciadas nesse grande programa, o nosso Centro 450, nesses 450 anos que começam agora em novembro de 2023. Bom, eu agradeço mais uma vez a sua participação e já deixo o convite que futuramente, né, quando o primeiro prédio estiver pronto, para o senhor voltar aqui para a gente falar como é que foi, quem está morando no prédio, enfim, para a gente voltar a tocar nesse assunto de novo dos 450 anos, né, acompanhando aí. Muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço e só deixar um recado, o nosso site, né, urbanismo.niterói.rj.gov.br, lá qualquer um pode acessar todos esses projetos do centro, temos imagens belíssimas para ver, tem todos esses projetos para quem for interessado em investir ou vir morar aqui em Niterói, poder ter acesso. Olha, mais uma vez, muito obrigada, ficamos por aqui e quem quiser conhecer mais, acesse o site lá do Urbanismo, não é isso, secretário? Exatamente. Então tá. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.